Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
pelos méritos de todos os santos, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude de vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ficará em sua santa habitação.
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Celebramos hoje, mais do que a solenidade de todos os santos juntos, celebramos um artigo da nossa fé católica. Daqui a pouco recitaremos no credo: creio na comunhão dos santos. Quem são os santos? Santo Afonso Maria de Ligório define a santidade de uma forma muito simples. A frase dele é quase infantil, mas é profunda de significado, rica, carregada de profundidade. O santo é aquele que faz o que Deus quer e quer o que Deus faz. Eu penso que essa afirmação é completa. Celebramos hoje todos aqueles que, encontrando-se no céu, purificando-se na outra vida antes de entrarem no céu, na purificação final ou purgatório, e aqueles discípulos de Deus em Cristo, na força do Espírito, que ainda peregrinam aqui na terra, e que, professando uma só fé, um só Senhor, tendo recebido um só batismo, integram o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Particularmente celebramos os nossos irmãos que já triunfaram, aqueles cuja santidade já está glorificada, portanto, uma santidade que já atingiu a plenitude, que já chegou à perfeição. A santidade dos que se encontram no purgatório ainda se purifica, ainda não atinge a plenitude, ainda não chegou à perfeição. Por eles nós rezamos na liturgia da Igreja, de forma especial no dia 2 de novembro, que não é dia de finados, é dia da comemoração dos fiéis falecidos. Trata-se de uma festa católica, não de uma celebração pagã. Nunca digam 2 de novembro é dia de finados. É errado. 2 de novembro é o dia da comemoração dos fiéis falecidos.
Comemoramos aqueles que morreram em Cristo. Pedimos a Deus de forma especial, sufragamos os nossos irmãos que nos deixaram e que presumimos ainda precisam de nossas preces, porque se purificam no purgatório. A celebração de hoje era para ser celebrada no dia 1º de novembro, solenidade de todos os santos, mas para realçar a importância dessa solenidade, quando esse dia não cai no domingo, a igreja coloca no domingo seguinte, porque o domingo é o dia do Senhor, é a solenidade por excelência, justamente para que haja uma catequese toda especial sobre esses nossos irmãos que já se encontram na glória do céu. Qual é a diferença entre a santidade dos que se encontram no céu e a santidade dos que se encontram na terra? A santidade dos que se encontram no céu atingiu a plenitude, a nossa ainda está sujeita ao pecado, ainda está sob o risco de se comprometer e de cair em pecado mortal. Trata-se de uma santidade que precisa de cuidado, que precisa de esmero, que precisa do nosso esforço, do nosso empenho, até atingir a perfeição, contando com a graça de Deus. É São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, quem define bem qual é a tensão da santidade que ainda peregrina nesta terra. Diz ele, aspas, eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição até a plenitude de Jesus Cristo. É uma santidade aqui peregrina, aqui na terra, que precisa crescer, que deve atingir a plenitude, e por isso mesmo é arriscada, está sujeita a se perder. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo diz a todos os santos, só quem perseverar até o fim será salvo. A santidade que nos é dada pela fé e pelo batismo, e que é confirmada a cada ato de fé, e que é renovada em cada sacramento que celebramos, que recebemos dignamente, precisa de todo o nosso cuidado. Vigiai, orai, o espírito está preparado, a carne está fraca, a carne é fraca. Pois bem, para os que caminham aqui na terra, a necessidade de todo cuidado, de toda prudência, a fim de que a santidade que nos foi dada não se perca, e mais do que isso, cresça até atingir a perfeição. Somente na hora da morte, essa santidade que nos foi dada revelar-se-á digna do merecimento da frase de Jesus, muito bem, servo bom e fiel, se foste fiel um pouco, entenda-se, aí na terra, serás fiel muito, entenda-se, aqui no céu. Amados irmãos, importa primeiro mostrar em que consiste a santidade no céu, depois mostrar como e porquê, quais os métodos, qual o caminho, quais os critérios, quais os parâmetros para que a santidade aqui na terra revele-se plenamente exitosa e redunde um dia na participação naquilo que os olhos não viram, naquilo que os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. A homilia de hoje será, depois dessa introdução, dividida em duas partes. A primeira, nós falaremos dos nossos irmãos que já se encontram na glória. Falaremos da santidade que pretendemos almejar, da glória que pretendemos possuir, da felicidade que um dia esperamos dela participar. A segunda parte da homilia será a santidade que se desdobra aqui na terra. Eu quero ser santo. A santidade é uma necessidade para o cristão. Como viver a santidade? Quais os critérios, os parâmetros para uma pessoa ser santa? Primeira parte da homilia, a santidade que se encontra já no céu. Ela é descrita de forma simbólica na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o Apocalipse de São João, o último livro escrito do Novo Testamento e, portanto, da Bíblia. Os exegetas são unânimes em afirmar que esse livro foi escrito no final do século I da era cristã, mais precisamente no ano 96
foi escrito pelo apóstolo e evangelista João, que depois da ascensão de Nosso Senhor foi para a cidade de Éfeso, atual Turquia, onde exerceu o seu ministério até a morte. Por volta do ano 95, foi desencadeada uma violenta perseguição de um dos imperadores mais tiranos do Império Romano, Domiciano. Do ano 85 até o ano 96, esse imperador reinou no magnífico Império Romano. Uma de suas prioridades: perseguir os cristãos. A violência se estendeu em todo o Império, que na época dominava toda a atual Europa, grande parte da Ásia e grande parte do Oriente Médio e Próximo e o norte da África. Era um império poderosíssimo. E lá, na atual Turquia, estava o velho, o ancião, o senil apóstolo Paulo. Quando essa perseguição foi desencadeada, ele fugiu para a ilha de Patmos, que atualmente pertence à Grécia. E lá ele teve uma visão. E aquilo que ele viu em êxtase, ele colocou por escrito. E uma de suas visões foi a glória do céu. E é parte dessa visão a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Eu, João, vi outro anjo que subia do lado onde nasce o sol, portanto, o nascente. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Deus tem os seus eleitos e eles estão marcados. Trata-se de um sinal misterioso, um sinal que não se percebe na fronte, na cabeça, em outra parte do corpo, um sinal misterioso. O mundo chegará ao seu termo, o mundo chegará ao fim, mas ainda não se completou o número dos eleitos que deviam nascer e que deviam dar o testemunho de Cristo aqui na terra até ao fim. Então, o Senhor Deus revela ao apóstolo João o número dos que tinham sido marcados: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui estejamos atentos, porque o livro do Apocalipse de São João é um livro todo cifrado. Portanto, é um livro que tem uma linguagem misteriosa. Sempre a mensagem esconde uma realidade que não é aquela que se encontra nas palavras. Por exemplo, no Apocalipse, quando se fala que o número da besta é 666, São João está falando do imperador que moveu a mais virulenta e sanguinolenta perseguição contra os cristãos, que não foi Domiciano na sua época, mas foi o imperador mais terrível que viveu até o ano 67 depois de Cristo, Nero. As consoantes da palavra César Nero na língua aramaica, pela linguagem da gematria, que é a disposição de se atribuir números às letras, às consoantes, porque a língua de Jesus não tinha vogal, cada consoante tinha um número, como os algarismos romanos equivalem a números ordinais. I vale 1, I vale 2, I vale 3, V vale 5, X vale 10, L vale 50, D vale 500, C vale 100, N vale 1000. Os romanos faziam isso, os hebreus também, os judeus também. Então São João, temendo que o seu livro fosse pego, caísse nas mãos daqueles que perseguiam os cristãos, para confortar os cristãos sem que ele fosse delatado, sem que os cristãos fossem delatados, usa uma linguagem cifrada, usa uma linguagem misteriosa que só quem tem profundo conhecimento da Escritura é capaz de entender. Pois bem, São João fala aqui do número dos que tinham sido marcados: 144.000.
Mas atenção, é um número simbólico, não pode ser interpretado ao pé da letra. 144 mil é o resultado da multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 é o número das tribos de Israel, o povo de Deus da Antiga Aliança. 12 é o número dos apóstolos do Novo Testamento, o povo de Deus da Nova Aliança. E 1000 é o número que significa plenitude, grande quantidade. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 1000, 144 mil. O que São João quer dizer com o número dos eleitos é 144 mil, significa que aqueles que participarão da glória do céu são oriundos de todas as tribos dos filhos de Israel, mas acrescenta no versículo 9, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, e que ninguém podia contar. Primeira grande conclusão: o céu é uma possibilidade para todos. Não significa dizer com isso que todos vão para o céu, mas que a glória sem fim é uma possibilidade para todos. E de fato, Jesus, quando morreu na cruz, precisamente na sua véspera, na véspera de sua morte, ao instituir a Eucaristia, disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. De fato, a palavra de Deus, ainda na primeira leitura, vai dizer que os eleitos são aqueles lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse Cordeiro que está de pé diante do trono, esse Cordeiro que está entre os anciãos, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Dois símbolos de grande significado. Primeiro, estavam de pé, o sinal do triunfo. Não estavam cansados, não estavam sentados, não estavam deitados, não estavam mortos. Estavam de pé, de prontidão, a posição do vitorioso. Nas Olimpíadas últimas, para receber a medalha, antes de subir do pódio, os vitoriosos, medalha de ouro, de prata e de bronze, ficam de pé. E quando seus nomes são citados, sobem no pódio e permanecem de pé para receber a recompensa. Segunda imagem, trajavam vestes brancas, o símbolo da pureza, o símbolo da graça. A brancura é incompatível com a sujeira, com a podridão, com a imperfeição, com o pecado. Vestes brancas, no céu não há espaço para nenhum vestígio de imperfeição moral. Lá estão os perfeitos, e só os que atingirem a perfeição chegarão um dia à glória. Por isso Jesus, no final do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, diz, frase difícil, frase dolorosa para nós, mas porque Jesus disse, é um projeto de vida, aspas, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E a última imagem, traziam palmas na mão. Essa imagem só se compreende quem se remonta à mentalidade do mundo antigo. A palma ou o louro era o símbolo com que se saudava aquele que vencia uma batalha. O louro, naquele tempo não havia medalha de prata, de bronze ou de ouro, se colocava um louro na cabeça da pessoa, uma espécie de coroa. E para os outros que saudavam os vitoriosos, palmas na mão. O gesto que a população de Jerusalém fez quando Jesus entrou na cidade montada num jumento. Domingo de Ramos, não é propriamente domingo de Ramos, é domingo de palmas. Palmas não no sentido de aplaudir, mas de um tipo de planta que significava o elogio, a exultação, os votos de parabéns, a felicitação daqueles que se alegravam com a vitória dos outros e também com a sua própria vitória. E aqui está o hino dos eleitos. Todos proclamam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. A salvação deles pertence a Jesus, pertence ao Pai de Jesus. Salvação que nos foi dada na cruz e que na vida deles foi sendo desdobrada a cada dia, foi sendo conservada, foi sendo
enriquecida, e não obstante os seus pecados, exceção feita à Virgem Maria, lutaram, não desanimaram, confiaram na graça de Cristo, lutaram contra suas imperfeições, renunciaram ao pecado, buscaram sempre configurar a sua vida terrena à vontade de Cristo, à imitação de Cristo, com lágrimas derramadas, com grande sofrimento, com inúmeras tribulações, com tremendas provações, com muitas fustigações de Satanás, mas perseveraram até o fim. Estavam em pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: esse é o hino dos eleitos, esse é o louvor dos redimidos, esse é o brado de vitória dos nossos amigos que já se encontram no céu. Aspas. Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, honra, poder, força, pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Fecha aspas. Então um dos anciãos fala com São João, o vidente que escreveu o livro, e pergunta: quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi. São João está estupefacto, está em êxtase, não sabe responder. Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. Então ele disse, que frase bonita, e com ela terminamos a primeira leitura: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Que grande tribulação é essa? A nossa existência terrena. Ninguém nega que basta viver para receber de presente, mais cedo ou mais tarde, o sofrimento cadenciado, renovado, muitas vezes embustido, algumas vezes explícito, muitas vezes provocado por nós mesmos, por nossa imaturidade, por nossas limitações, por nossa burrice, outras vezes provocado, maquinado, arquitetado, conservado, produzido, aperfeiçoado, continuado pelos nossos adversários, alguns dos quais inimigos, por pessoas que não nos amam, que nos invejam, que nos detestam, que querem ver nossa ruína, nossa desgraça, que querem ver a nossa completa destruição. E muitas vezes tais coisas são consumadas. Pensemos em todas as maldades humanas nas suas múltiplas formas, vieram da grande tribulação, passaram por grandes dificuldades, experimentaram coisas inimagináveis, e não obstante tudo isso, olharam para o Senhor, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Isso supõe que as roupas deles muitas vezes se sujaram, e se sujaram com o seu pecado. Não é sujeira material, mas antes de tudo sujeira moral, exceção feita a Nossa Senhora. Todos nós aqui na terra sujamos a veste da graça que nós recebemos no batismo quando caímos no pecado. E são tantas as nossas quedas, quantos pecados acumulamos ao longo da vida, exceção feita à Virgem Maria. Todas as criaturas humanas que se encontram no céu experimentaram esses dissabores, caíram tantas vezes. Uma alegria para nós, que muitas vezes, conscientes da gravidade e do número dos nossos pecados, às vezes somos fustigados por Satanás, que nos faz pensar assim: você não tem jeito, eu conheço o seu passado, veja a quantidade dos seus pecados. Você acha que vai chegar a ser um dia como o Santo Expedito? Você acha que vai ser como a Virgem Maria? Você acha que vai participar da felicidade desses heróis? A santidade não é para você. Você está perdido, você está frito. Se alguém um dia nos disse isso, foi instrumento de Satanás. E se uma voz misteriosa, não humana, tentou colocar isso no nosso coração, saibamos, foi ele, é ele, será ele, que tenta primeiro nos enganar, depois que nos engana, tenta colocar no nosso coração: você não tem mais jeito, peguei você, aí está, você que se julgava o forte, você que quer ser discípulo de Jesus, passei uma rasteira em você, e agora
ou semear a confusão, a dúvida no seu coração. Será que eu chegarei ao céu? Será que eu obterei essa felicidade? Será que um dia eu participarei dessa alegria dos nossos irmãos, cuja memória estamos celebrando hoje? Amados, eles lavaram, eles alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, tiveram a humildade de se colocar diante de Deus e dizer, como o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um servo. Para os católicos, isso acontece de forma solene no sacramento da confissão. Tantas vezes eu caia, eu quero dizer isso a Jesus hoje: eu procurarei, com a graça de Deus, o sincero arrependimento dos meus pecados, lutarei contra essas minhas tendências e procurarei sempre no sacramento da confissão lavar e alvejar a veste da graça que eu recebi no dia do batismo, no sangue do Cordeiro, pela misericórdia de Jesus, recebendo a absolvição do sacerdote. Animai-vos, portanto, santos que peregrinamos aqui na terra, animemo-nos com essa certeza, fortaleçamo-nos com essa convicção. Exceção feita à Virgem Maria, todos eles caíram, criaturas humanas, mas lutaram com a graça de Deus, não desanimaram. A santidade acima de tudo, essa é a nossa única meta. Não existe outra missão, não há outro projeto, essencialmente falando, na nossa vida, senão atingir a santidade. Cantamos com a voz angelical da nossa salmista: é assim a geração dos que procuram o Senhor. Senhor, quem subirá até o monte? Quem ficará em tua santa habitação? O salmista diz: quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. São alguns critérios da santidade. Aqui eles são resumidos, não estão todos colocados. É Jesus quem vai colocar no Evangelho, que agora vamos explicar. Pois bem, depois de termos falado um pouco dessa multidão de irmãos e irmãs, de amigos nossos, incluídos os anjos, que já se encontram no céu, agora vamos à segunda e última parte da homilia. E a santidade na minha vida. Eles passaram e venceram, e eu, Dom José, e eu que saí da minha casa com esse anelo, o anelo do Salmo 42, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por vós, ó Senhor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor? Mostra-me agora pelos lábios do teu sacerdote e do teu bispo, ó Senhor Jesus, o que eu devo fazer para alcançar a santidade. A santidade está descrita num projeto, vamos chamá-lo de Constituição dos Santos. A Constituição dos Santos é o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, de 1 a 12, eu convido você agora a, olhando no jornalzinho de quando em vez, mas com os ouvidos atentos ao que Jesus vai nos falar, vamos explicar quais são os critérios da santidade, o que devemos fazer aqui na terra para atingirmos a santidade. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre em espírito, pobreza de espírito. Atenção, como estamos diante de uma expressão que tem um complemento nominal, o acento deve ser dado primeiro no complemento do nome, no complemento nominal. Pobres em espírito. Na Bíblia existem 4 tipos de pobreza. Existem 2 pobrezas materiais e 2 pobrezas espirituais. Das 2 pobrezas materiais, uma é positiva e outra é negativa. E das 2 pobrezas espirituais, uma é positiva e outra é negativa. Pobreza material negativa: a indigência, a miséria, quando se passa necessidade. É uma pobreza que deve ser combatida. O texto deve estar situado no contexto. Será preciso identificar, na intenção de quem fala e de quem escreve,
do contexto da frase ou do capítulo para identificar: essa pobreza aqui não é boa, logo deve ser combatida. Jesus nunca legitimou a pobreza material negativa, porque Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus, diante da carência das pessoas, curou os enfermos, multiplicou os pães, os peixes. Logo, o próprio Jesus combateu a indigência, pobreza material negativa. Portanto, pobreza que deve ser combatida. Não é essa pobreza de que fala Jesus. Estejamos atentos. Segunda pobreza material positiva. A primeira, pobreza material negativa. Existe uma pobreza material positiva, que é o uso equilibrado, responsável, o uso amadurecido, o uso soberano daquilo que se tem, o uso que não permite que você se torne escravo do que possui ou pretende possuir, mas se torna senhor. Quem lembra qual foi o evangelho no qual um jovem se aproximou de Jesus e disse: "Que devo fazer para ganhar a vida eterna?" Jesus disse: "Obedeça aos mandamentos." Ele disse: "Já tenho feito isso desde a minha juventude." Jesus olhou para ele, amou e disse: "Uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue." Ele foi embora triste, porque era possuidor de muitos bens. É o antônimo da pobreza material positiva. A pobreza material positiva, ela é descrita pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. Quem tem, viva como se não tivesse. Quem possui, viva como se não possuísse. Quem chora como se não chorasse. Quem se alegra como se não se alegrasse. Porque a figura deste mundo passa. Quando usamos os nossos bens, e esse uso possibilita um crescimento espiritual para mim e para o próximo, e quando do uso que eu faço daquilo que possuo, eu partilho com aquele que não tem, eu sou solidário, eu sou caridoso, não ranzinza, não unha de fome, os bens materiais que eu possuo se tornam uma fonte de riqueza. Pobreza material positiva. Portanto, uso racional, decente, responsável, não materialista, caridoso, onde Cristo é a grande prioridade da nossa vida, onde esse uso não impede, antes ajuda, favorece, fortalece a nossa relação com Cristo, nos ajuda a sermos mais santos. Pobreza material positiva. Ainda não é esta do Evangelho que acabamos de ouvir. Vamos agora aos dois tipos de pobreza espiritual. Pobreza espiritual negativa, aquela que é um pecado, aquela que é combatida pelo Evangelho, aquela que é condenada por Jesus. O que é pobreza espiritual negativa? É quando você é pobre de valores, de princípios. Eu me refiro aos princípios éticos, eu me refiro aos princípios morais cristãos. Uma pessoa desprovida de educação, de decência, de respeito, de honestidade, ao invés, ela tem uma riqueza espiritual negativa. Ela é rica de convencimento, de pedância, de arrogância, de intransigência, de brutalidade, de cinismo, de vaidade, de todos os defeitos morais. Riqueza espiritual negativa é o que se coloca, o que combate, o que é o antagonismo da pobreza espiritual positiva. O pobre em espírito que não agrada a Deus é o desprovido do temor a Deus, daquilo que escutamos no Salmo responsorial. Não tem mãos puras, não tem inocente coração, não dirige sua mente para o crime e tem todos os defeitos que agradam a Satanás. E finalmente chegamos ao quarto tipo de pobreza, a pobreza espiritual positiva, de que fala a primeira bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobreza de espírito é disponibilidade a Deus, é abertura a Deus. Quando você se despoja de qualquer obstáculo, de qualquer empecilho que possa dificultar Deus agir na sua vida, quando você, consciente da sua fraqueza, da sua pequenez, do seu nada, se coloca inteiramente à disposição de Deus, acabou-se de revelar a pobreza de espírito.
Sabem qual é a melhor definição de pobreza de espírito? Está no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Prontidão, imediatez, quase instantânea a vontade de Deus. O Senhor pede, eu obedeço. Ele sugere, eu acato. Ele propõe, eu obedeço sem pestanejar. Esse é o pobre em espírito. Olhem agora para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Outra tradução: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Dom José, o senhor explique bem essa bem-aventurança, porque alguém já me disse, ou eu cheguei até a deduzir, que Jesus aqui é meio sádico. Jesus está dizendo que só quem chora é que vai ser consolado. É preciso chorar nesta vida para chegar ao céu. Mas ele não falou que veio dar vida em plenitude para todos, porque ele disse que é feliz quem chora, que é feliz quem é aflito. Não é de qualquer aflição que Jesus está falando, não é de qualquer choro que alguém está falando. Se for assim, o marido bruto chegava em casa e diria para a esposa: olha, Jesus disse que é preciso você chorar para você ir para o céu, então se prepare que eu vou lhe dar uma surra, quebrar 5 dentes, rachar a sua cabeça, quebrar 14 costelas, para você chorar bastante, senão você não vai para o céu. Faça-me o favor. Jesus não disse absolutamente isso. É um outro tipo de choro. Todo choro tem um motivo. Há um choro que agrada a Deus. Faço você uma pergunta e espero que a resposta seja uníssona, em voz forte. Qual foi a única vez que Jesus pediu para alguém chorar? Aqui ele está dizendo que é feliz quem chora. Quem lembra qual foi a única vez que Jesus olhou para algumas pessoas e pediu para elas chorarem? Quem lembrar vai ganhar uma passagem para a Canção Nova em Cachoeira Paulista, até e de volta por sua conta, começando agora meia-noite. Ninguém levantou a mão? Sim, pode começar a viagem para a Canção Nova assim que terminar isso. Ganhou. Jesus, com a cruz às costas, está se dirigindo ao Calvário. E algumas mulheres estão acompanhando o nosso Senhor. Em um determinado momento, Jesus olha para elas e elas estão chorando copiosamente. Jesus diz o seguinte, aspas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se eles fizeram isso com o lenho verde, o que não farão com o lenho seco? Há um determinado choro que não é bem-aventurado. Reparem a precisão cirúrgica de Jesus. Não choreis por mim. Jesus não precisa da dó, da compaixão de ninguém. Semana Santa não é para chorarmos por causa de Jesus, é para chorarmos por outro motivo. Repito a frase: não choreis por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Há um choro que agrada a Deus quando nós olhamos para nós mesmos e vemos tanta podridão dentro de nós e nos tornamos pessoas inconformadas. Eu não aceito esse tipo de imperfeição, esse vício, eu não posso tolerar, eu não posso conviver com esse tipo de prática, com esse comportamento, porque isso ofende a Deus. E cada vez que ele cai, ele se abate, e cada vez que ele peca, ele chora. É uma revolta, é uma insatisfação contra as suas limitações. Esse é o choro dos arrependidos. Esse é o choro dos inconformados com suas quedas. Amados, também é um choro diante da maldade alheia. Eu, como bispo militar, como me angustio em saber que no estado de São Paulo, de janeiro até agora, mais de 80 militares da polícia do estado de São Paulo foram executados simplesmente por serem militares. Os bandidos assintosamente decretam a morte de cidadãos honrados. Para cada mano morto, 2 militares devem ser assassinados.
Isso é profundamente doloroso, mas isso lamentavelmente é uma amostra grave, terrível, de tantas barbaridades que são perpetradas no mundo. O mais triste dos homens é aquele que perde a capacidade de chorar. Quando nós tratamos o pecado como uma coisa normal, quando não mais nos sensibilizamos com as ofensas a Deus, mais o mundo está perto da ruína, mais o mundo está perto da destruição, mais o mundo está perto do colapso, mais o mundo está perto do banimento da desgraça irreversível. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar, o choro dos arrependidos, o choro dos inconformados com o pecado seu e dos outros. Não choreis por mim, chorai por vós mesmas, em outras palavras, pelos pecados de vocês e pelos vossos filhos, ou seja, pelo que eles fizeram, e pelo que eles são capazes de fazer, e pelo que eles hão de fazer. Filhos da igreja, fazei penitência, jejuai, mortificai-vos diariamente e oferecei esse sacrifício em reparação, em sinal de conversão, pedindo a Deus pela reparação de tantos pecados que são cometidos contra o seu sacratíssimo coração. Olhem para o jornalzinho, vamos à próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mansidão. O que é o manso, Jesus? Diga-me quem é o manso. Eu quero ser manso sem ser covarde. Eu quero ser manso sem ser desmunhecado. Eu quero ser manso sem perder a minha hombridade, a minha identidade masculina ou feminina. Quem é o manso, Jesus? Mateus capítulo 11, de 26 a 28. Vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. O manso, só sabemos quem o é a partir de Jesus. A mansidão é a incapacidade de fazer o mal, e uma vez sendo vítima do mal, a incapacidade de retribuir o mal com o mal. O manso é aquele que não faz mal a ninguém, e é aquele que, tendo sido vítima do mal, não retribui o mal com o mal. Dom José, mas agora eu quero que o senhor explique essa situação. Jesus, no capítulo 2 do Evangelho segundo João, entrou no templo, viu as pessoas profanando o templo, pegou o chicote, expulsou todos do templo. Isso é mansidão? É. Olha a definição de mansidão que eu dei. Jesus nunca fez o mal. Jesus intransigentemente defendeu o bem. Uma coisa é praticar o mal, outra coisa é defender intransigentemente o bem. Tirem isto daqui, não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. A defesa do bem às vezes assume um caráter enérgico, intransigente. Eu estou defendendo o que é certo, não admito o que é errado. Levanta a voz em Mateus capítulo 11, versículo 13. Leiam lá quando chegarem em casa. Jesus diz: o reino dos céus sofre violência, e só os violentos entram no reino dos céus. Existe uma violência que é muito boa. Qual é a violência que é boa? É quando você opõe uma resistência ao mal que tenta atingir você. Existe uma violência interior. Eu luto contra as minhas tendências desregradas, contra os meus maus pensamentos, contra as minhas inclinações. Não deixo-me dominar pelos instintos, pelos apetites da carne. Por isso eu jejuo, por isso eu não me entrego, por isso eu submeto a carne aos desejos do espírito. E existe também uma reação contra uma ameaça externa. A pessoa chega e vai xingar você. Que é isso? Eu por acaso sou saco de pancada? Jesus uma vez levou um tapa, uma bufetada, no capítulo 18 de São João. E o manso olhou para quem lhe deu um tapa e disse: se eu errei, mostre-me o erro. Mas se eu não errei, por que é que você me bate? Isso é mansidão. O manso não é o leso, não é o abestado, não é o abiscoitado. Lá em Alagoas se diz: não confunda gentileza com gentileza. Pois bem, o gentil, o educado, o manso, o polido, o diplomático, mas o abestalhado não. O idiota não. Tá bem? Você não confunda barra funda com outra coisa.
você vai me respeitar, eu não atinjo você, agora mexa comigo, que eu vou usar os dispositivos legais e morais para reagir, como nosso Senhor Jesus Cristo, que levando um tapa, reagiu na hora. Se eu errei, mostre meu erro. Mas se eu não errei, por que é que você me bate? Por que você me xinga? Por que você me trai? Por que você não me dá o que é meu? Por que você age dessa forma? Essa é a reação dos mansos. Manso, aquele que não faz mal a ninguém. Jesus, com um chicote na mão, não fez mal a ninguém, fez o bem, defendendo a santidade do templo, ainda que de forma intransigente. Olhe agora para o jornalzinho. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Cuidado, não interpretem essa justiça como a justiça dos homens. Se for assim, bastaria fazer um piquete na frente do STF para a gente ganhar o reino dos céus. Eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. Não é a justiça dos homens, é a justiça que vem de Deus. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Javé é nossa justiça. A justiça é a prerrogativa divina por excelência. Deus é amor por antonomasia, Deus é bondade por antonomasia, misericórdia por definição, mas é justiça também por definição. E como definir a justiça de Deus? A justiça de Deus está na cruz. Na cruz, Jesus deu aos homens tudo o que Deus tinha para oferecer. Deu o reino dos céus, deu sua própria vida, derramou seu sangue e deu ao Pai a honra devida ao Pai, a glória devida ao Pai. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Fome e sede de justiça, nesse sentido, é fome e justiça de Deus. Quem tem fome de Deus, tem fome da justiça que vem de Deus. Atentos, porque a justiça dos homens é imperfeita. Nunca confundam sentença que transita em julgado no STF, ou no STJ, ou em qualquer Supremo Tribunal aqui em Brasília, como uma realidade absolutamente justa e moralmente equânime e aceitável. A justiça dos homens é imperfeita. Às vezes se pode dizer, foi feita justiça. Fulano que matou Cicrano, agora está na cadeia. Sim, mas a pergunta é por quanto tempo? No máximo da pena, 30 anos, por bom comportamento, reduz a no sexto, depois de tantos anos já tem liberdade condicional, e assim por diante, sai da cadeia, volta ao lar, volta a isso. Será que ele sai reabilitado? Todas essas questões nos ajudam a não confundir a justiça da Bíblia com a justiça dos homens. Se vossa justiça não superar os fariseus, não entrareis no reino dos céus. É fome e justiça, fome e sede de Deus, de que fala a quarta bem-aventurança. Olhemos agora para o jornalzinho, próxima bem-aventurança. Garanto que não ficaremos aqui até a meia-noite. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A etimologia da palavra misericórdia é tão sugestiva, vem de miséria, coração e entrega. Miséria, miséria, coração, dar é dar. Misericórdia é oferecer as entranhas do ser para o desgraçado, para o coitado, para o desfavorecido, para o indigente, para o que errou, para o que pecou. É dizer, o único sentimento que tenho por ti é de compaixão. Eu não tenho ódio por você. Essa é a vitória do cristianismo. Ser misericordioso, que não significa ser conivente com quem erra. Eu posso ser misericordioso e não querer ver nem de perto tal pessoa. Misericórdia está associada ao perdão. Estar perto não está ligado ao perdão, está ligado à reconciliação. Se a pessoa que me ofendeu, a quem eu devo perdoar, não está arrependida, eu perdoo e não quero nem vê-la. Mas se ela se arrepender, são outros 500, vamos conversar. Perdão é uma coisa, depende de mim. Reconciliação depende dos dois. Para que voltemos a conviver juntos, você tem que estar arrependido. Faça a sua parte. Quando se arrepender, e a árvore se conhece pelos frutos, podemos pensar em reconciliação. Portanto, a misericórdia não é a virtude dos fracos, daqueles que esquecem o tapa que levou, a traição que sofreu, a injustiça de que foi vítima. Absolutamente. A misericórdia se dirige ao miserável e diz, é compaixão que eu nutro por ti. Agora, tudo o mais, uma provável reconciliação, provável
casamento, um provável restabelecimento da amizade, do negócio, do trabalho, etc. Isso vai depender não de mim que já perdoei, mas do fulano que me ofendeu. Vamos ver o que é que ele faz, como é que será a sua performance espiritual, e depois pensaremos numa reconciliação. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Vestes brancas, lembram na primeira leitura de hoje? Quando o coração está despido daquela riqueza espiritual negativa, quando não há maldade, não há malícia, não há segundas intenções, não há o pecado sendo buscado, produzido, sonhado, alimentado, não apenas do ponto de vista sexual, também, porque esse é um dos mandamentos da igreja, o sexto, fundamento com o nono, não cobiçar a mulher do próximo, e guardar a caixa, nono mandamento, e também o homem, não cobiçar o homem do próximo, o sexto mandamento, não pecar contra a castidade, mas também uma pureza moral, uma pureza de caráter, uma pureza que evoca uma ideia de riqueza de virtudes, de caráter, de predicados morais bíblicos, pureza do coração. No meu coração não há espaço para a perversidade, para pensamentos espúrios, para sentimentos de vingança, de maldade, perversidade, etc. Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança tem relação com o quê? Com a busca, a sede da justiça, não a paz dos homens. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Paz que é fruto da fidelidade a Deus, paz que é fruto da obediência a Deus, paz que leva os cristãos a construir uma convivência pacífica, harmoniosa, pautada nessa realidade tão bonita, tão imprescindível na convivência entre as pessoas díspares, as pessoas que pensam diferente, que acreditam em credos diferentes. O Papa João 23 define a paz de uma forma muito simples. A paz é a tranquilidade da ordem. Que definição bonita! Bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Penúltima bem-aventurança, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça. Não é a justiça dos homens, mas é a justiça de Deus. Eu quero aquilo que Deus diz que é certo, aquilo que Deus diz que é justo. Eu luto por essa prerrogativa que, antes de tudo, bíblica, pode até estar consignada na Constituição, no Código Civil, no Código de Ética, nas relações humanas, mas é, antes de tudo, um imperativo bíblico, uma exigência do Evangelho, a justiça. E, finalmente, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Muitos desses nossos irmãos que estão na glória foram injustiçados, injuriados, agredidos, ameaçados, perseguidos, mas uma gama de desmoralização, de insultos terríveis, eles foram vítimas de tudo isso. E para nós, que por causa de Cristo batemos, não é por outro motivo humano, é por causa de Jesus, são vítimas da mentira, das injúrias, das perseguições de quem quer que seja. Esse está no caminho da santidade. Alegrai-vos, exultai, será grande no céu a vossa recompensa. Amados, eis a santidade pela qual vale a pena lutar. Essa é a nossa meta. Ser santo então, Dom José, é difícil? Claro que é. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Isso já tratamos há umas 4 ou 5 semanas atrás. Exultai no Senhor pelos santos que se encontram no céu, vós, santos e santas de Deus, pela fé e pelo batismo, que peregrinais aqui na terra. Vede, assim diz a segunda leitura de hoje. Já estou concluindo a homilia. Que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. O mundo não quer saber se você debulha o seu terço. O mundo não quer saber se o padre reza. O mundo não quer saber se o cachorro morde um padre. A
Agora, se o padre mordeu o cachorro, aí no outro dia aparece no jornal, na TV. Se o padre reza, celebra a missa com missão, com piedade, isso não sai em muitas mídias, em muitos meios de comunicação social. Agora, se eu dissesse uma besteira aqui, e um de vocês gravasse, eu sei que muitos estão gravando, estou vendo uma câmera ali. Pois bem, se eu dissesse uma besteira aqui, se fosse jogado na internet, pronto, o mundo desabaria. O mundo não está preocupado com isso. Não dá ibope, não dá notícia, não dá projeção da santidade, da fidelidade do esposo, à esposa, da decência, do cumprimento do dever, da oração, da confissão, da fidelidade a Jesus. De muitas formas, essa é a santidade com que devemos nos preocupar. Deixemos um pouco de lado o que o mundo pensa a nosso respeito. Se o mundo não nos conhece, segundo a leitura, é porque não conheceu o Pai. Mas, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E todo o que espera dele purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Olhemos agora para essa pleiade de irmãos e irmãs que lá no céu não precisam de nossas orações, mas apresentamos nossas orações a eles para que junto a Jesus digam: Jesus, intercedemos por eles perante ti, rogamos a ti por eles. As orações dos santos aparecem no capítulo 5 e no capítulo 8 do Apocalipse de São João. Peçamos sempre a eles. Santa Maria, rogai por nós. Santo João Batista, rogai por nós. Santo Expedito, São Miguel Arcanjo, amigos de Deus que já participam do triunfo do qual um dia pretendemos participar, rezai por nós, intercedei por nós, que nas labutas desta vida, pela nossa fé, queremos ser fiéis a Jesus e queremos um dia com vós passar pelos umbrais tenebrosos da morte com a consciência tranquila do dever cristão cumprido, para ouvir daquele que um dia vos disse: muito bem, servos bons e fiéis, também ouçamos de nosso Senhor: você, por ter perseverado até o fim, vai agora experimentar para sempre da felicidade que eu preparei antes da criação do mundo para os meus heróis, para os meus discípulos, para os meus seguidores, para aqueles que compreenderam que somente a minha pessoa lá na terra bastava, era suficiente. Só Deus basta. Essa foi a proposta, esse foi o projeto de vida dos nossos santos que se encontram no céu e para quem nós pedimos suas ingentes preces por nós e pelos nossos entes queridos. Eu acho que preguei mais de 2 minutos, não foi? Acabou a pregação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Certos de que eles já alcançaram a imortalidade, esperamos sua intercessão contínua pela nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Festejamos hoje a cidade do céu, a Jerusalém do alto, nossa mãe,
onde nossos irmãos os santos vos cercam e cantam eternamente o vosso louvor. Para essa cidade caminhamos pressurosos, peregrinando na penumbra da fé. Contemplamos alegres na vossa luz tantos membros da Igreja que nos dais como exemplo e intercessão. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa bondade dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Bento, por nosso Bispo Osvino, por mim e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lindo, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisólogo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, entre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partilham desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores,
e confiamos na vossa imensa misericórdia. Concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, ligando juntos, Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os santos, nós vos adoramos e admiramos, porque só vós sois o santo, e imploramos que a vossa graça nos santifique na plenitude do vosso amor, para que desta mesa de peregrinos passemos ao banquete do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Jesus, Mestre divino, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e pelas nossas organizações militares, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas condenadas. Dai força para que eles sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Não é muito comum uma missa durar 1h e 35 minutos ou 40 minutos, mas para aqueles que ao longo da missa olharam várias vezes para o relógio, eu quero fazer um pedido. Diante de Deus, façam um levantamento ao longo da semana, que tem 168 horas, 7 vezes 24. Quantas horas você ficou diante da TV assistindo porcaria? Some todos os minutos e depois pergunte a Deus: foi justa a minha reclamação? É justo que eu fique chateado diante do Senhor 1h e 40 minutos, quando eu, ao longo da semana, perco o meu tempo diante de tanta besteira? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.